E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Vamos continuar a nossa série sobre as 50 lições de direito administrativo, tá? Como eu já falei antes, às vezes a gente traz temas grandes, difíceis, às vezes temas um pouco menores, às vezes até mais fáceis, porém sempre temas muito importantes para provas de concurso. Esse daqui é um daqueles temas que eu reputo mais fácil, tá? De vez em quando você pode até se esquecer e ter uma dificuldade para memorizar os conceitos, mas você deve reconhecer que esse não é um dos temas mais difíceis do direito administrativo. Eu estou trazendo aqui, primeiro porque ele é muito importante, depois porque ele tem algumas ligeiras peculiaridades que às vezes os livros são um pouco falhos em falar, sabe? E por isso às vezes a gente erra algumas questões que não podemos errar nesse assunto, perfeito? Vamos falar de abuso de poder, ok? E aí a gente começa com a tabelinha clássica. Isso aqui é uníssono na doutrina, tá? Todo mundo vai falar isso daqui. Daqui a pouco a gente vai ver que existe uma ligeira diferenciação em parte da doutrina, que você precisa conhecer também. Mas vamos começar pelo que é unânime, vamos dizer assim. O abuso de poder, ele é um gênero, tá? E desse gênero decorrem duas espécies. A primeira espécie é a espécie excesso de poder. O excesso de poder, ele ocorre basicamente quando o agente público que é competente para fazer determinados atos, ele faz um ato específico que está além da sua competência. Como nós aprendemos nas aulas de atos administrativos, os atos administrativos, eles têm 5 elementos, perfeito? Um desses elementos, o primeiro que é trabalhado pela doutrina, é justamente o elemento competência. Alguns também chamam de sujeito ou sujeito competente. Tanto faz, qualquer uma dessas expressões estão definindo o mesmo elemento, que é esse elemento competência. Quando nós temos o excesso de poder, nós temos um vício justamente no elemento competência, perfeito? Já nós temos ainda o desvio de poder. No desvio de poder, a falha está em outro elemento dos atos administrativos, não é mais na competência, agora é no elemento finalidade. Olha só, todo ato administrativo ele visa alguma coisa, ele tem uma finalidade e essa finalidade nós podemos considerá-la em sentido amplo e aí é a finalidade pública, é a satisfação do interesse coletivo. Todo ato administrativo deve buscar o interesse da coletividade, simples assim. Mas também podemos falar em sentido estrito, que aí é o fim especificado para aquele ato específico, tá? Então olha só, o exemplo que a doutrina sempre traz, é batido demais, mas cai em prova. Remoção. Remoção de servidor público tem uma finalidade específica. A finalidade específica é reordenar os quadros da administração pública para colocar servidores onde eles são necessários, tá? Já nós podemos ter um desvio de poder ou desvio de finalidade, se você preferir. E nesse desvio, essa remoção não é usada para atender o interesse público ali de realocar os quadros. É usado, por exemplo, para punir um servidor. Quer punir um servidor? Remove ele para um local muito distante da família. Essa é uma possibilidade de ato viciado com desvio de poder, desvio de finalidade. Perfeito? Isso aqui é uníssono na doutrina. Tranquilo. Contudo, nós vamos ter uma parte da doutrina que vai apontar uma terceira espécie de abuso de poder. Essa terceira espécie seria a omissão de poder, tá? E o que eu quero realçar para você aqui, e eu quero que você preste muita atenção nessa parte, é o seguinte: nem todo livro vai falar que a omissão de poder é uma espécie de abuso de poder. Então, se na sua prova cai que o abuso de poder ele se divide em excesso e desvio de finalidade, você marca certo. Mas se na sua questão falar que o abuso de poder ele pode ocorrer por um ato omissivo, ou seja, ele pode ocorrer por uma omissão, você também marca certo, porque todo mundo concorda, olha só, todo mundo concorda que o abuso de poder pode ocorrer por omissão. Só que alguns doutrinadores não colocam a omissão como uma espécie específica de abuso de poder. Coloca simplesmente como a forma com que esse abuso de poder ocorrerá. Seja por ato comissivo, ou seja, por uma ação, ou seja, por um ato omissivo, ou seja, uma omissão. Perfeito? Vamos lá. Seguindo, vamos bater bem agora em cada um desses conceitos que a gente analisou para ficar bem fixado. Olha só.
O excesso de poder ocorre quando o agente público ultrapassa os limites da competência que foram dados a ele, perfeito? Já o desvio de poder ou finalidade ocorre quando o agente exerce a competência nos estritos limites legais, ou seja, ele não extrapolou sua competência, mas para atingir finalidade diferente daquela prevista na lei. Exatamente o desvio de finalidade. Todo ato administrativo tem uma finalidade, que como nós já vimos, pode ser uma finalidade em sentido amplo, ou seja, o interesse público, ou pode ser a finalidade estrita daquele ato. Em qualquer dos dois casos, se desviou da finalidade do ato administrativo, é um desvio de poder ou desvio de finalidade. Continuando, o desvio é em sentido amplo, quando porque o ato a ser editado, ele deve satisfazer o interesse coletivo. Se ele visa satisfazer o interesse particular do agente público ou de terceiros, é desvio de finalidade. E o desvio de finalidade em sentido estrito ocorre quando o ato é editado indevidamente com o objetivo de satisfazer fim diverso do previsto na lei. E aí eu quero que você preste muita atenção no seguinte: no desvio de finalidade em sentido estrito, às vezes nós até temos uma finalidade pública ali, porém não é a finalidade pública que a lei determinou para aquele ato específico. Perfeito? E quando falamos aqui da omissão de poder, nós vemos que ela é constatada com a inércia da administração em fazer o que lhe compete, ou seja, a administração tinha algo para fazer e não o fez. Perfeito? Talvez um dia a gente traga aqui uma aula só para tratar do silêncio da administração e seus efeitos, mas não será nessa. Perfeito? Mas esse é um caso em que nós teremos o silêncio da administração. Era para a administração fazer algo e não o fez. Perfeito? Quais são os 3 pontos que você precisa saber para entender essa omissão de poder? Primeiro, precisa ser uma omissão específica, tá? Não serve omissão genérica. Por exemplo, aquela omissão para fazer um ato normativo regulamentando determinada matéria. Não é esse o caso aqui. Tem que ser uma omissão específica. Por exemplo, o servidor vai lá e entra com requerimento para gozar férias e a administração simplesmente não responde se sim ou se não. Esse é um caso de omissão de poder. Segundo, deve-se considerar o que a doutrina chama de prazo razoável, tá? Algumas leis já colocam qual é o prazo para que aquele ato administrativo seja feito. Mesmo quando a lei não coloca, nós podemos utilizar esse conceito de prazo razoável. Claro que é um conceito indeterminado, mas que já serve como um bom critério para sabermos se tem ali um abuso de poder ou não. Terceiro, caracteriza o abuso de poder em virtude do poder dever de agir, tá? O que você precisa saber aqui? Olha só. Quando a gente estuda poderes administrativos, nós aprendemos que, ao mesmo tempo que o agente público ele tem um poder, ele também tem o dever de agir. Justamente porque o interesse público é indisponível. Então, o agente público ele não escolhe se quer agir ou não. É um poder-dever. Se é um poder-dever, se o agente público não age, nós temos uma omissão de poder. Para ficar bem clara essa questão do poder-dever, é só analisar isso aqui, ó. As duas pedras de toque da administração pública, na linguagem do Celso Antônio, são a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público. Pela supremacia do interesse público, nós chegamos à noção de poder. E pela indisponibilidade, nós chegamos à noção de dever. Como as duas andam juntos em cada caso, é por isso que nós falamos em poder. Dever. Perfeito? Agora, eu vou meio que inaugurar uma metodologia um pouco diferente, tá? Aqui, nesses nossos vídeos, dessas lições de administrativo. E eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários, se você achou legal ou não. Se você não achar legal esse negócio da gente comentar algumas questões de concurso sobre o assunto, eu deixo de trazer isso nos vídeos para, enfim, falar de outras coisas. Perfeito? Se você achou legal ou se não achou legal, deixa um comentário aqui para eu saber se isso agrada, se isso colabora para o seu aprendizado. Beleza? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos comentar algumas questões que tratam desses assuntos, só para você ver como isso é aplicado na prática. Olha só, primeiro, uma questão CESP da PRF, da Polícia Rodoviária Federal, agora de 2019, bem recente essa questão. E olha só, fala o seguinte: no tocante aos poderes administrativos e à responsabilidade civil do Estado, julgue o item. Olha só, o abuso de poder,
que inclui o excesso de poder e o desvio de finalidade. Ó, tá certo até aqui, né? Falou que tem duas espécies de abuso de poder. Beleza. Não decorre de conduta omissiva do agente público. Opa, olha só. Mesmo para a doutrina que fala que a omissão de poder não é um tipo específico de abuso de poder, mesmo essa doutrina reconhece que nós podemos ter sim abuso de poder, seja no caráter excesso, seja no caráter desvio, seja por qualquer outra forma, em virtude de uma omissão do agente público. Então, está errada essa questão aqui. A omissão do agente público pode sim caracterizar abuso de poder. Perfeito? Não confunda isso. Vamos lá. Desculpa. Mais uma questão agora. Procurador do município de Fortaleza, questão CESP também em 2017. Olha só. Como que a questão traz? Ela traz para a gente uma situação hipotética aqui. Um secretário municipal removeu determinado assessor em razão de desentendimentos pessoais motivados por ideologia partidária. Opa, olha só. O gestor, ele remove o servidor e nós não temos aqui uma finalidade pública, aquela finalidade que está prevista na lei. Por quê? Porque ele removeu o diretor por desentendimento partidário, porque um era petista, o outro era bolsonarista, sabe? Obviamente esse não é um motivo para se remover alguém. Vamos continuar a questão. Assertiva. Nessa situação, o secretário agiu com abuso de poder. Opa, até aqui tá certo. Na modalidade excesso de poder, já que atos de remoção de servidor não podem ter caráter punitivo. Olha só como essa questão é maliciosa. Esse final tá perfeito. Atos de remoção de servidor não pode ter caráter punitivo mesmo. Claro, você aprende isso quando estuda servidor público e marca um sertão convicto aqui. Mas olha só, isso não é excesso de poder. Excesso de poder é quando nós temos um vício no elemento competência. E pelo que a questão disse aqui, não há nenhum indício de que esse chefe era incompetente para fazer a remoção. A princípio ele é competente sim. O problema é que ele não está na finalidade pública, ou seja, é um desvio de poder ou desvio de finalidade. Portanto, a questão está errada. Perfeito? Por hoje é isso. Deixa o like se gostou, deixa o comentário se gostou dessa ideia da gente comentar umas questões nos fins dos vídeos. É isso aí e vamos juntos.